Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer uma pergunta para você. E eu queria que você me respondesse ponto a ponto cada pergunta que eu vou te fazer. Pergunta número 1. Você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, como Deus de todo o universo? Pergunta número 2. Você venera Nossa Senhora com hiperdulia, a ponto de reconhecer ela como Theotokos, Mãe de Deus, da qual a gente deve a mais profunda veneração? E pergunta número 3. Você se esforça diariamente para ser obediente ao Santo Padre e ao seu magistério, a obedecer aquilo que a igreja diz e tentar se conformar à verdade? Se você respondeu sim para as 3 questões, esse vídeo é para você. Se você disse não para alguma delas, eu queria te convidar a assistir até o final. Pode ser que com o passar dos vídeos você possa ir mudando seu pensamento. Hoje eu vou falar com você a respeito de alguns problemas que a gente vai ter em 2020. No fim de 2019 eu fiz alguns vídeos abordando alguns pontos que eu achei que eram importantes. Esse ano eu vou tentar fazer diferente. Eu vou adiantar para você o que pode acontecer no ano de 2020 para que nós não caiamos nos erros que nós cometemos em 2019. Porque se a gente não começar a mudar a nossa postura, é bem possível que 2020 seja um ano ainda pior para nós católicos. Por isso a gente precisa ser, lembra do meu vídeo do Porta dos Fundos, astutos como a serpente, porque senão o mundo vai dar um baile em cada um de nós. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é a respeito do carnaval desse ano. Esse ano, em especial, uma das escolas de samba do Rio de Janeiro vai trazer um tema muito complicado e que com certeza vai ofender muito cada um dos cristãos. E eles fazem isso de propósito. Eles sabem disso. E se esse vídeo chegar em algum deles, eu queria que você olhasse nos meus olhos e escutasse. A gente sabe que vocês fazem de propósito. E a gente sabe que vocês querem nos atacar. A Mangueira vai trazer agora para o carnaval o tema "A verdade vos fará livres". E esse tema ele aparece de uma forma meio complicada, porque eles cortam a palavra amor e colocam a palavra verdade, como se para nós católicos fizesse alguma diferença. Afinal de contas, para nós, a verdade e o amor tem nome e viveu sobre essa terra. Se chama Jesus Cristo. E é sobre isso que eles vão falar. Eles vão imaginar a volta de Jesus num mundo intolerante, onde as pessoas não gostam de gays e com algumas imagens um tanto controversas. Uma das fotos que eu vi, eu não consigo nem descrever direito. Eu não sei se é uma Maria Madalena, se é um Jesus. Só sei que ela aparece no corpo de um travesti. Como se a Igreja Católica ou todos os cristãos fossem completamente aversos a qualquer tipo de pessoa que tivesse algum tipo de pecado. Vou contar uma coisa para vocês. Nós temos que nos lembrar, católicos, que a primeira coisa que a gente tem que recordar é que os primeiros pecadores somos nós. Isso não pode sair da nossa cabeça. E em segundo, a gente tem que saber que católico precisa ter o lombo grosso. Porque afinal de contas, nós vivemos numa fé que nasceu atacada, viveu atacada e será atacada até o fim dos tempos. Por que eu tô falando isso? Porque com certeza vai ter gente querendo fazer abaixo-assinado, processo na justiça. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Infelizmente, esse tipo de coisa não adianta. A justiça não vai dar ganho de causa pra gente. E eu vou retomar aqui o vídeo do Porta dos Fundos. A gente precisa aprender a fazer um excelente apostolado. Esse é o primeiro passo. E a fazer excelentes reparações. E no vídeo do Porta dos Fundos, teve muita gente que falou comigo: "Ai, Guilherme, mas tem que entender que ficar caladinho não resolve as coisas. Fica quietinho no cantinho. Você quer ser um católico mansinho, cadelinha?" Deixa eu te contar uma coisa pra você que disse isso. Fala pra São Paulo que ele foi caladinho e quietinho. Fala pra São Francisco Xavier que ele foi caladinho e quietinho. Fala pra São Tiago, que morreu lá em Compostela, que ele foi caladinho e quietinho, meu querido. Afinal de contas, a vida desses homens foi resumida em intenso apostolado. O trabalho deles contra todos aqueles que os perseguiam era conversão. Converter a galera. Passar e evangelizar pra valer. Batizar até doer a mão. Igual São Francisco Xavier fazia. Ele não dava conta de batizar as pessoas, porque ele converteu gente demais. Fala pra esses caras que eles foram caladinhos e quietinhos. Muito pelo contrário, o que eu proponho pra vocês é uma reação muito mais forte e violenta do que um abaixo-assinado. O que eu proponho pra vocês é fazer o que os santos fizeram. E de fato, confiar em Deus como eles confiavam. Porque parece que a gente esqueceu. Ao invés de confiar no Senhor, a gente resolveu confiar na justiça. A gente resolveu confiar no governo.
Primeiro, infelizmente para muitos católicos, essas questões são questões políticas. A fé é uma questão política. Segundo ponto que vai ser importante, o documento final do sínodo não saiu em 2019 e provavelmente ele vai sair agora. E independente do que estiver escrito nesse documento, que eu particularmente não estou com nenhum medo dele, eu quero falar para vocês, se o Papa for o mais ortodoxo do planeta, milhares de pessoas vão atacá-lo duramente. E eu não tô falando dos progressistas, eu tô falando dessa linha tradicional nefasta que a gente tem na igreja. E eu não tô falando de todos os tradicionais, eu não estou falando de todos os tradicionais, pelo amor de Deus, entendam isso uma vez. Eu não falo de todos, eu falo daqueles que escarnecem do Papa 24 horas por dia. E se você é esse cara, meu querido, deixa eu contar, é com você que eu tô falando. Independente do que o Papa escrever, eles vão buscar vírgula por vírgula para falar que o Papa é comunista, para falar que o Papa é o anticristo, para falar que o Papa é o infiltrado, para falar que a Terra é plana e o escambau, e a gente sabe o que vai acontecer. Inclusive tem um canal aí de um retardado que com certeza vai fazer uma outra série, porque o Papa respira, ele tá fazendo uma profecia de Nossa Senhora falando mal do Papa. Enquanto a gente ficar dando atenção para esses caras, a gente não vai conseguir fazer um apostolado real e verdadeiro nas pessoas, e a gente não vai conseguir vencer o mundo moderno. Muito pelo contrário, a gente vai se tornar parte dele. Inclusive, para esses tradicionais, eu tô fazendo um vídeo bem específico para que fique bem claro que não existe catolicismo separado do Santo Padre. Então, para você católico, seja firme como uma rocha. E quando esse documento vier, nós vamos precisar lê-lo como um católico lê e não como um militante político lê. Esse é o ano onde os católicos precisam entender que existe um mar de diferença entre a militância política e o trabalho de apostolado. Ponto número 3. Esse ano nós vamos ter as eleições municipais e o início das eleições nos Estados Unidos. E infelizmente, com o passar do tempo, a igreja está sendo cada vez mais aparelhada por movimentos políticos, sejam eles de direita ou de esquerda. E esses dois movimentos estão causando um estrago enorme na igreja. Enorme. E eu já falei várias vezes, vou repetir. Eu não sei dizer o tamanho do estrago quando essa guerra acabar. Porque eles encontraram na igreja um excelente campo de batalha e eles não estão nem aí para as almas. Eles estão preocupados com seus projetos de poder. E eu quero deixar claro, isso não é só da esquerda, a direita também faz. Esse ano, muita gente vai querer utilizar a igreja para poder fazer o seu palanque político. E a gente não pode deixar que esses períodos de eleições sejam propícios para esse tipo de atividade. Se você encontrar o teu influencer falando muito mais de eleição do que de evangelização, fique com os olhos abertos. Falar de política não é problema, nós vamos falar aqui algumas vezes, inclusive já falamos outras, mas fique atento se as pessoas que você segue não estão transformando a igreja num palanque, porque isso vai trazer reações nefastas para a tua alma e para a alma de milhares e milhares de pessoas. E em quarto lugar, para você que acredita nesses blogzinhos que a gente não sabe nem a origem, deixa eu te contar uma coisa. A vida real é diferente. E esse ano vai ter de novo o especial do Porta dos Fundos. E grande parte da culpa disso é nossa. Eu já mostrei no vídeo sobre o Porta dos Fundos o mal que a gente fez com a criação daquele abaixo-assinado. Como se não bastasse, dias depois que eu soltei o vídeo, tiveram a brilhante ideia de tacar um coquetel molotov no escritório dos caras. É óbvio que os caras cresceram 1000 vezes mais com essa situação do que com o abaixo-assinado. Então, ano que vem já está fechado outro especial de Natal. Nós vamos ser atacados de novo. E de novo eu quero reforçar esse pedido para vocês. Temos que ter uma atitude apostólica diante das ofensas que sofremos e uma atitude de piedade. Enquanto a gente trabalhar o nosso catolicismo como um comitê político, a gente não vai conseguir fazer as mudanças no mundo que o mundo precisa sofrer. Nós não vamos conseguir anunciar o evangelho às pessoas. E aqui eu queria deixar uma coisa clara para vocês. Muito cuidado com aquela postura que eu vejo muita gente respondendo e colocando aqui embaixo. Precisamos defender a fé, mesmo que voltemos a ser somente 12. Meu querido, deixa eu te contar uma coisa. João Paulo II provavelmente nunca disse essa frase. Até mesmo porque não existe fonte e nem o local, nem quando ele disse isso. Para de ficar repetindo frase. Do mesmo jeito que os carismáticos tinham aquela frase do Santos de calça jeans e tênis, os tradicionais agora têm essa frase. Defender a fé mesmo que voltemos a ser somente 12. Nenhuma
das duas frases era de João Paulo II. Você não consegue achar essa frase em lugar nenhum. Uma fonte fidedigna. No site do Vaticano não tem. Não tem um discurso, não tem um dia que ele disse. Meus queridos, nós temos que defender a fé e do mesmo jeito que a gente defende a fé, nós precisamos salvar as almas. Do mesmo jeito. As duas têm a mesma importância. E vale lembrar, a igreja ainda é capaz de abrir algumas exceções na doutrina para salvar almas. Como, por exemplo, quando ela permite a um padre que já está fora das suas ordens dar extrema-unção em situação de emergência. A igreja sempre teve as almas como prioridade, junto com sua doutrina. Então a gente tem que ter noção de que nós não podemos nos fechar em cubículos e excluir as pessoas que são hereges, mas muito pelo contrário, a gente tem que ir em direção ao herege para converter ele. Esse é o primeiro passo. Vamos ter uma atitude apostólica como um católico deve ter. Eu não sei se vocês vão me entender bem. Muito provavelmente, nos próximos vídeos eu ainda vou explicar isso várias vezes, mas nós precisamos voltar às origens e sermos católicos como a igreja primitiva era. Afinal de contas, a perseguição aumentou, os católicos estão sendo perseguidos, e se a gente não voltar a ter a atitude desses católicos, muito provavelmente nós não vamos ter os resultados que eles tiveram. Vamos abrir os nossos olhos, porque 2020 é um ano muito importante para todos nós. E no fim, eu queria agora fazer uma reflexão com você a respeito da passagem de João 14, versículo 1. Jesus fala o seguinte: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Esse mesmo Jesus também disse a frase: coragem, eu venci o mundo. O que falta para nós hoje em dia é essa postura de confiar em Deus. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vejo dia após dia católicos perdendo a fé, católicos se atribulando, se atormentando. Eu vejo muitas vezes muita gente fazendo postagem que tira a paz das pessoas, que tira a presença de Deus delas. Isso é uma palavra que a gente tem que voltar a usar mais vezes. Quantas vezes essas situações políticas nos tiram a presença de Deus? Quantas vezes as situações políticas nos tiram da nossa situação de oração? Quantas vezes esses tormentos tiram o nosso coração de perto do Senhor? Diante dessas tribulações, o primeiro passo que a gente tem que ter é lembrar desse versículo: não se atormente o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Antes do católico agir, primeiro ele tem que colocar o coração dele em serviço. A primeira coisa que o católico tem que fazer quando ele é perseguido é ajoelhar-se e confiar primeiro em Deus. Porque não existe trabalho que eu e você faça que vai ser maior do que confiar em Jesus. E aqui eu quero deixar uma coisa pra você. Eu estou fazendo coisas. Você está assistindo um vídeo meu. Eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou fazendo algo. Mas esse meu trabalho não pode ser maior do que a minha confiança em Deus. Esse trabalho não pode ser maior que o meu abandono em Deus. Esse trabalho não pode ser maior do que a minha fé. Nós devemos sempre confiar primeiro nele, antes de tomar qualquer atitude. E devemos parar de agir como se as coisas dependessem de nós. Nós trabalhamos e nós agimos porque Deus quis precisar de nós, mas não de fato porque Ele precisa. Nós temos que começar a ter mais fé em Deus do que fé em nós mesmos. No dia que isso acontecer, a gente não vai deixar o nosso coração se atormentar. São José Maria Escrivá dizia que no dia que ele viu e entendeu que ele era um filho de Deus, nunca mais o coração dele perdeu a paz. E eu queria perguntar pra você, quantas vezes rodando o Twitter, quantas vezes assistindo vídeos, a gente perde a nossa paz? Quantas vezes vendo uma notícia, vendo um ataque, vendo o que o Porta dos Fundos fez, vendo o que o Carnaval da Mangueira vai fazer, a gente perde a nossa paz, a gente se atormenta. E quando a gente faz isso, a gente deixa de fazer aquilo que Deus pede pra nós. Não se atormente o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. A igreja precisa da tua fé. A igreja precisa da tua constância. A igreja precisa da tua perseverança. Ela não precisa do teu desespero. Que esse ano que vem, que entrou agora, nós possamos entender isso e aplicar isso todas as vezes em que formos atacados. É o pensamento que os mártires do Coliseu tinham, daqueles que foram queimados por Nero tinham, a ponto dos pagãos romanos olharem para eles e dizerem: esses homens não se atormentam? Que fé inabalável é essa? Que eles, mesmo diante dos leões, não perdem a paz. Esses homens são como rochas. Nós deixamos de ser como rochas. Nós somos folhas jogadas ao vento. Nós vamos para todos os lados. Nós não somos firmes e inabaláveis como os primeiros cristãos eram. Porque toda vez que a gente é atacado, a gente tem essa mesma atitude de se atormentar. Credes em Deus, credes também em mim, que 2020 será o ano mais incrível para nós cristãos. E ao invés da gente militar com abaixos assinados, ao invés da gente sair aí louco, desvairado, meu querido, quantas almas no teu trabalho você tem que você poderia estar trazendo para a igreja? Quantas almas você encontra diariamente na tua casa que você poderia ser Cristo para elas e trazê-los para a igreja também? Quantas pessoas você poderia trazer para Jesus Cristo? Essa é a verdadeira revolução. Salvar almas. Porque o demônio não se abala com o abaixo-assinado. O demônio não se abala com o processo na justiça. Mas ele se torce
enche-se de ódio quando ele vê que ele perdeu uma alma. E aqui eu queria deixar um testemunho do Gabriel Amor, que uma vez conversando com o demônio perguntou por que ele odiava tanto João Paulo II. E você acha que o demônio disse pra ele que ele odiava João Paulo II porque ele acabou com o comunismo na Polônia? Porque ele apontou o dedo na cara do Ernesto Cardenal? O demônio nem se lembrou disso. O demônio virou pra Gabriel Amor e disse: eu odeio esse homem porque ele roubou muitos jovens de mim. Quer fazer um estrago no inferno? Ganhe almas pra Deus. Essa é a verdadeira revolução. Por quê? Não é contra a carne que a gente luta. Eu espero que essa palavra guarde no seu coração e que você possa assistir esse vídeo ao longo do ano. Afinal de contas, a gente precisa começar a lutar a verdadeira luta. A luta que a igreja precisa. A luta para a qual Cristo te chamou. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao verdadeiro cristianismo. Pega a tua cruz e segue o homem.